Que a graça e a paz seja com todos. Não jantaram? Vamos tentar de novo? Que isso aí não saiu 1 metro acima da cabeça de vocês. Que a graça e a paz seja com todos. Amém. Agora já passou do teto. Glória a Deus. Que bom que mais uma vez nós podemos estar aqui reunidos em nome de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Já tivemos um momento gostoso, né? Com esse louvor, já invocamos a presença do Santo Espírito em nosso meio, e Ele está em nosso meio, amém? Glória a Deus, Ele está em nosso meio, Ele está aí passeando agora, entre as cadeiras, visitando o coração, a mente de cada um de vocês. Você crê nisso? Você crê que tem anjos aqui hoje? Sabe, eu sempre, a cada culto, antes de sair de casa, hoje não foi diferente, eu lá no meu quarto, eu dobro meus joelhos, debruço sobre a cama, e uma das coisas que eu peço a Deus, Senhor, nesse momento esteja mandando milícias ou legião de anjos lá para aquele templo, na rua, eu dou o nome, dou o endereço, que os teus anjos estejam lá, dentro do templo, com a espada na mão, dando vitória, e já repreendendo todo maligno que porventura queira se levantar, para atrapalhar o bom andamento desse culto. Mas também põe anjos na entrada, na porta, para que ali o inimigo já seja derrotado, amarrado. E eu creio que os anjos do Senhor estão aqui. Também peço que o Senhor coloque os anjos aqui em cima do altar, já ministrando sobre o grupo de louvor, e já agora ministrando também, através de mim, a palavra do Senhor. Porque eu sou falho, sou pecador, como todos nós que estamos aqui, mas justificados em Jesus Cristo. Então é bom, uma alegria de mais uma vez nós podermos estar aqui. Como já foi dito, né, para essa semana, a ideia era termos um barco aqui, Dalina, não sei se posso já ir adiantando, mas a ideia era nós termos um barco aqui na frente hoje, mas infelizmente não conseguimos ainda esse barco, mas se Deus assim o permitir, o próximo culto, fica a dica, né? Ou se alguém tem um barco aí para emprestar, de madeira, ou que não seja muito grande, que a gente possa deixar, quem sabe, aqui, ou aqui na frente, nós queremos estar com esse barco o mês inteiro aqui, convidando a igreja para fazer parte desse barco. Eu lembro que uma vez eu preguei e pedi para que a igreja imaginasse que lá na frente agora, na porta, vai passando o barco, e nesse barco está o Senhor Jesus, e Ele diz, entre, minha igreja, vamos partir. Mas aí eu fiz a pergunta, Jesus vai olhar para você, nesse momento, e antes de você entrar no barco, Ele vai perguntar para você, por que você acha que eu tenho que deixar você entrar nesse barco? Ou por que você acha que merece entrar nesse barco? Não precisam me responder? É uma pergunta para nós, porque nós queremos estar falando hoje sobre comunhão. E comunhão, nós queremos estar juntos, dentro do mesmo barco. E o texto de hoje, 1 Coríntios 12, que nós vamos ler, ele começa falando dos dons espirituais. Mas no segundo ponto, Paulo então começa a tratar um problema que estava acontecendo com aquela igreja de Corinto com relação aos dons espirituais, ou seja, a desunião interna dentro da igreja, ou dentro do barco. E isso não pode acontecer. Então eu quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias. Já falei, né, 1 Coríntios capítulo 12, mas nós vamos ler
do 12 ao 30. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o 30. É um pouquinho longo, mas eu resolvi pegar todo esse trecho, que é o final do capítulo 12. Vejo que alguns ainda estão folheando, eu espero um pouquinho. Quem tem no celular, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o 30. Amém, igreja? Passo a ler. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado de beber do único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se de fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a boca pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, aos que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinha falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, quanto um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagre, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Todos têm os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amado Deus e querido Pai, como já foi orado aqui de antemão, quero agora fazer parte junto desta oração, Pai. Aquieta-nos agora, aquieta o nosso coração, a nossa mente, abre os nossos ouvidos e o nosso coração para que possamos receber o que já começaste a falar conosco nesta noite, através do louvor e também agora, através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que possamos nesta noite ouvir aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir, ó Pai. Por isso estou aqui. Usa-me como instrumento, Senhor. Me dá direção, me dá unção, me dá inspiração no Espírito Santo para falar a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Diz que certa vez, na Segunda Guerra Mundial, havia um navio, e nesse navio tinha o almirante. E o almirante é o posto maior dentro da marinha. E esse almirante estava em alto mar com o seu navio, e estava em guerra, e de repente ele percebeu, estava lá na cabine do piloto, onde se tinha toda a visão do mar, e ele percebeu
que lá no horizonte, muito longe, vinha ao seu encontro um outro navio inimigo de guerra. Então ele rapidamente perguntou para os demais que estavam com ele: cadê o capitão? Onde é que está o capitão? E o capitão é o segundo depois no posto, que é o homem que comanda todo o combate de guerra. E não estava ali naquele momento. Por que ele não estava? Porque ele tinha uma rixa com o almirante. Ele tinha uma briga interna com o almirante e não gostava do almirante. Então ele não estava ali naquele momento. E aí o almirante disse para os seus subordinados: olha, vão atrás do capitão, tragam-no até aqui agora que eu preciso dele aqui. Saíram, encontraram o capitão e trouxeram até ali onde estava aquele almirante. E aquele almirante foi até o seu capitão, pegou a mão direita dele, levantou e apontou lá para o horizonte e disse: meu amigo, aquele lá é o nosso inimigo, é aquele lá que nós temos que combater. Assim, irmão, é dentro da igreja muitas vezes, e é o que Paulo está tratando aqui. A nossa guerra, a nossa luta, não é irmãos contra irmãos, não é igreja contra igreja, não é placa contra placa, denominação contra denominação. E a nossa luta não é também com armas, pistola, revólver, metralhadora, canhão, aviões de guerra. A nossa arma é a Bíblia, a nossa arma é a oração, a nossa arma é a igreja. Mas o nosso capitão é Jesus Cristo. Esse é o Senhor da nossa guerra. Então Paulo aqui está preocupado com a igreja, porque a igreja estava tendo um problema interno de divisão. E se nós olharmos, já desde o início aqui de 1 Coríntios, Paulo já começa tratando desde o início o assunto da preocupação que está acontecendo dentro da igreja, que é a desunião. Lá no capítulo 1, já começa ele dizendo, né, Paulo, apóstolo de Cristo, ou seja, ele continua falando, né, ali a partir do verso 4, sempre dou graças a meu Deus por você, por causa da graça e tal, que nele foram, tudo especial, conforme vocês, e ele vai seguindo e vai falando. E aí depois, ali no 19, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. E aí continua. Então ele já começa, no início da carta, já preocupado e tratando esse assunto que estava preocupado dentro da igreja. Então, essa carta aos Coríntios é uma carta que Paulo vem tratando especialmente problemas internos que vinham acontecendo dentro da igreja. Depois, mais adiante, ele vai tratar sobre a questão do casamento, ou seja, relação sexual também fora do casamento. Ele vai falar do adultério que estava acontecendo dentro da igreja. Ele vai falar também sobre o papel das mulheres dentro da igreja. Depois ele vai falar também da ceia e a bagunça que estava acontecendo com relação à ceia dentro da igreja. Aí chega nesse momento agora que ele vai falar também dos dons, que também estava sendo um problema dentro da igreja. Aí a partir do capítulo 13, ele já vai falar do amor. A partir do capítulo 14, então ele começa agora a falar sobre realmente os dons, da maneira como devem ser usados os dons, e assim sucessivamente, Paulo vai tratando esses assuntos internamente da igreja, porque era uma preocupação, porque havia divisão interna dentro da igreja. E isso muitas vezes, meus irmãos, não é só na família. Eu estava pensando, né, em casa, meditando um pouco nesse texto e sobre o que falar. Aí eu lembrei que nós estávamos falando que acontece nas melhores famílias, mas também acontece nas melhores igrejas. Os problemas continuam também dentro da igreja, onde muitas vezes até irmãos não se suportam, onde às vezes irmãos têm inveja do outro irmão. Outras vezes irmãos fazendo fofoca de irmãos e apontando o dedo, sem ir lá conversar com o irmão ou com a irmã, para saber o que está acontecendo. Aí houve um ruído aqui, uma fofoquinha ali, e começa a acreditar, e não vai lá conversar com as pessoas para saber exatamente o que está acontecendo.
A nossa luta, ela é constante e tem um inimigo que está sempre tentando trazer a desunião na família, na casa, no lar, mas também na igreja, e especialmente na igreja, porque quando a igreja está reunida, ele sabe que ali ele pode ser derrotado, mas quando a igreja está dividida, ele sabe que ele pode obter vitória. Assim como aquele capitão junto com seu almirante, enquanto eles estivessem brigando internamente, eles seriam um alvo fácil e uma presa fácil para ser derrotado pelo inimigo. Mas a partir do momento em que eles se unissem e dissessem, não, a nossa luta não é aqui conosco internamente, há um inimigo lá fora. E é contra esse que nós temos que lutar, que nós temos que batalhar. Mas para isso, nós precisamos ser unidos. Então, irmãos, a igreja, Paulo está tratando aqui como um corpo. E a comunidade cristã de Corinto, ela tinha vários problemas internos, como eu já vim citando aqui. E Cristo é o cabeça da igreja, e Cristo é o cabeça do corpo. Nunca esqueçamos disso. Nós somos um corpo, e Paulo aqui está tratando do corpo, está falando dos membros, mas há um cabeça nesse corpo, que faz parte com que liga esses membros, que é Cristo o cabeça. E é uma metáfora interessante que Paulo vai trazendo aqui, que é muito fácil de entender, de explicar e de ilustrar a função de cada um dos membros, onde ele fala aqui até dos membros menos importantes. Eu fiquei pensando, né? O que é membros menos importante? E quando eu estava meditando, pensando nesse texto, eu comecei a pensar no meu corpo, nas mãos, nos dedos, nos braços, nas pernas. De repente eu lembrei do meu dedo mindinho do pé. E eu fiquei pensando, qual que é a importância do dedo mindinho no pé? Ele parece que é menos importante, né? Ele parece que não tem muita importância. Alguém aí já deu uma tropeçada numa quina de uma mesa, de uma cadeira com o minguinho? Aí a gente vê a importância desse dedinho. E sabe qual é o primeiro membro, o segundo membro que sente essa pancada no dedo? É os olhos. Porque corre lágrimas dos olhos, daquela dor. Então o membro, a partir de dor de um, já começa a atingir o outro. E é isso que Paulo está tentando dizer, essa questão da unidade, onde um membro sofre, todos sofrem. Vamos ver aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui não sabe quem é a Josi? Levanta a mão. Quem não sabe quem é a Josi? Levanta a mão. Todo mundo sabe quem é a Josi? Ó, lá tem um casal que levantou a mão, que não sabe quem é a Josi. Mais ou menos. Tem mais alguém aí que não sabe quem é a Josi? Josi, fica em pé. Por favor. Fica em pé, Josi. Essa é a Josi. Para quem não sabe, essa é a Josi. Eu vou chegar lá. Eu tenho um objetivo a minha pergunta. Quem aqui não sabe quem é o Igor? Levanta a mão aí. Quem não sabe quem é o Igor? Pô, ninguém vai levantar a mão, todo mundo sabe quem é o Igor? Ah, tem uma lá que levantou a mão. Cadê o Igor? Está aí? Ou está lá para o fundo? Está lá em cima. Ô Igor, você está escondido aí, Igor. Eu falei que eu ia falar de você, Igor. Mas é o que estava tocando a bateria ali hoje, o Igor. Quem sabe, quem não sabe aí quem é a Cleonice? Quem não sabe aí quem é a Cleonice? Ó, Cleonice, você está bem na fita, hein? Todo mundo sabe quem é a Cleonice. Sabe, gente, é importante quando nós nos conhecemos e sabemos quem nós somos dentro da comunidade, para que nós possamos começar a formar essa igreja, essa unidade. Aliás, deixa eu fazer uma outra pergunta, que já tem uma pessoa que faz tempo que não tem estado no nosso meio aí. Quem sabe quem é a Joyce aí? Quem não sabe quem é a Joyce aí? Levanta a mão. Quem não sabe quem é a Joyce aí? Só o Tiago lá que não sabe quem é a Joyce, né? Só porque ele é irmão dela, então ele não sabe quem é. Ah, irmão nega. Ah, entendi. É verdade, né?
Irmão mais é cascudo, é tapa, sai para lá, vai cuidar da sua vida. Mas lá não é assim, né? Graças a Deus não foi assim, né? Hoje cada um toca a sua vida. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando às vezes algum membro que parece menos importante, para alguns, mas para outro ele é muito importante. Bom, eu já falei algumas vezes, a Cleonice, por exemplo, né? Eu sei, talvez para alguns ela é uma pessoa, Cleonice, nós não combinamos nada, tá? Mas depois a gente conversa lá fora. Mas eu já falei isso mais de uma vez, então não tem problema eu repetir. A Cleonice, nós temos aí uma amizade, uma comunhão, um conhecimento e uma convivência de pelo menos uns 30 anos, né, Cleonice? Por aí, né? É uma das primeiras que chegou à fé no nosso trabalho lá no nosso bairro. Então, nós temos mais ou menos uns 30 anos. Depois, o Oswaldo, né, o Valdinho, o Oswaldo também, né? Temos uns bons anos, talvez, quase isso também, quase 30 anos, ou por aí, de caminhada. E são duas pessoas que eu já falei aqui, que tiveram motivos de sobra para abandonar o barco, para abandonar a comunhão. Mas no momento em que eles mais precisaram, alguns de nós estavam junto com eles. E a Cleonice, já falei isso e vou falar de novo a Cleonice. Para quem não sabe, ainda não ouviu isso, a Cleonice, nesses anos todos, sempre tem sido a pessoa de inspiração para a minha vida e para a minha permanência na fé. Primeiro o Senhor Jesus, mas levantou a Cleonice, para que seja sempre o meu espelho. Ela já ouviu isso de mim mais de uma vez, né, Cleonice? Por quê? É uma pessoa simples, é uma pessoa que quase não aparece, mas é uma pessoa que eu aprendi a amar e a respeitar. É uma pessoa que, quando passou maiores problemas e dificuldades, morava numa casinha fechada de lona, não tinha assoalho, era chão batido. Quando chovia, a água escorria lá por dentro. Ela tinha tudo para abandonar o barco, para abandonar essa caminhada. Mas ela se manteve firme. E Deus foi olhando para a vida da Cleonice. Deus levantou irmãos, compraram um terreno, depois ajudaram a levantar uma casa. Hoje até a casa está de aluguel, né, Cleonice? Olha que bênção, né? Que maravilha. Sabe, meus irmãos, a fidelidade, mesmo na simplicidade, Deus está olhando e Deus está abençoando. Não é porque eu estou aqui na frente, ou porque a pastora Daline está aqui na frente, nós somos mais ou menos importantes. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Somos parte desse corpo e cada um tem a sua função de maneira especial. Ninguém é mais importante que ninguém. Eu não sou mais importante que vocês. Vocês também não são mais importantes do que eu. Mas nós temos papéis importantes. Dá uma olhada para o seu lado aí. Dá uma olhada para as pessoas. Olha para as pessoas. Olha para frente, para trás. Está olhando? Está vendo? O que vocês estão vendo? Eu estou vendo um daqui assim que a carequinha está brilhando. Eu estou vendo outros mais cabeludos. Tem uns mais fofinhos, outros mais magros. Tem loiro, tem moreno, tem mais alto, mais baixo, cabelo grisalho, que nem eu. Alguns assim já criando uma barriguinha, que nem eu. Somos diferentes. Somos diferentes no corpo, mas cada um tem a sua importância. E cada um de nós é importante na obra, no trabalho e no reino de Deus. Então, irmãos, nós lemos aqui no versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Na igreja de Jesus são muitos os membros e eles são diferentes. Como eu estava dizendo, uns magros, uns gordos, uns mais bonitos. Eu vou dizer uns mais feios, mas todos são mais bonitos, né? Eu não sei se eu me encaixo no mais bonito ou no mais feio. Eu vou dizer que eu me encaixo no mais bonito, né? Eu tenho que falar isso, né? Não sei se a Elza concorda com isso, mas ela aceitou o casamento. É que ela não estava de óculos no dia, né? Tem essa vantagem, né? Mas, irmãos, todos nós temos uma importância no corpo. E o corpo, ele não funciona sem a cabeça.
Então, meus irmãos, eu quero aqui rapidamente, hoje nós temos ceia também, eu quero trabalhar 3 pontos rapidamente aqui com relação ao corpo. Mas antes disso, eu trouxe um vídeo, a imagem não é muito boa, mas que vai mostrar bem a questão dos membros no corpo. Qual a importância deles fazerem parte do corpo ou deles não estarem ligados no corpo? Eu vou pedir que desliguem as luzes aqui. Meu irmão, está pronto lá em cima para largar o vídeo? Ok, então é com você. A imagem não é muito boa, mas prestem atenção e a mensagem também é desafiadora. Eu não estou pronto! Eu não tenho braços nem pernas, mas sou grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando cheguei num voo sozinho. E todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. Aí eu desci e elas assustaram. Assim. Eu sempre fico tentado a olhar pra mim mesmo e dizer: o que aconteceu? Sabe, houveram momentos em que olhei pra minha vida e pensei: não posso fazer isso ou aquilo. E se você se concentrasse nas coisas que desejaria ter ou nas coisas que não desejaria ter, aí você se esquece das coisas que você tem. Creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria: eu gostaria de ter braços ou pernas, braços ou pernas, braços ou pernas, porque isso não adiantaria. O que tenho visto na vida são alguns princípios chaves, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara, te digo. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu pensava sobre minha vida, que nunca me casaria, que nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida, que nunca teria um propósito. Que tipo de marido eu serei? E se nem mesmo posso segurar a mão da minha esposa? É uma mentira pensar que você não é bom o bastante. É uma mentira pensar que você não vale nada. Mais ou menos assim. Estão gostando? Estão gostando do ritmo? Querem ouvir um pouco de techno? Vamos lá. Yeah! Vocês estão gostando, hein? Foi legal? Maravilha! Mas sinceramente, ao longo da vida, você pode cair mais ou menos assim. Prontos? Então você o que faz quando cai? Você se levanta, porque todo mundo sabe se levantar. É tão fácil quanto andar. Mas eu não vou a lugar algum. Mas eu posso dizer que há momentos na vida que você irá cair. E você vai sentir que não tem nenhuma força para se levantar. Você acha que você tem esperança? Porque eu te digo que eu estou aqui embaixo, com o rosto voltado para o chão, e eu não tenho braços nem pernas. Deveria ser impossível me levantar, mas não é. Veja, eu vou tentar me levantar 100 vezes. E se eu falhar 100 vezes, e se eu falhar e desistir, você acha que um dia eu vou me levantar? Não! Mas se eu falhar, tentar de novo, e de novo, e de novo, então aí eu quero que você saiba que este não é o fim. O que importa é como você vai terminar. Você vai desistir agora? Ou você vai encontrar forças para se levantar de novo? Assim. Está congelando, eu não sinto minhas mãos. Eu amo a vida, sabe? As pessoas perguntam como eu posso sorrir tanto. Eu digo, bem, é uma longa história. Mas ao mesmo tempo muito simples.
Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na sua vida que você não sabe ou não compreende e que você não sabe se conseguirá passar. E você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo vai durar. Hoje eu vou compartilhar alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar em suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando chegar a hora, poderei segurar seu coração. E não precisarei de mão para segurar seu coração. Sabe o que é assustador? É pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida, devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas, na verdade, sentem-se como se não valessem nada. Todas as garotas que estão aqui e agora, eu quero que saiba que são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Sabe que cada vez que eu vejo esse vídeo, eu me emociono, né? E como eu sou um chorão, eu fico pensando e imaginando como o corpo. Aquele corpo, na verdade, é só o tronco, porque não tem os membros. Mas ele tem uma coisa importante que é a cabeça, e uma cabeça boa. Mas se ele tivesse todos os membros e não tivesse a cabeça, o que seria dele? Igor, tem concorrente para bateria, você viu, né? Com aquela asinha de frango. Sem braços, sem pernas. Mas ele é um homem de Deus. Ele já passou por mais de 27 países, se eu não me engano. Eu estava ouvindo, acho que ontem ainda, mais uma mini palestra dele. É casado hoje. Não me lembro agora quantos filhos ele tem, mas já tem filhos, inclusive. Mas está ali para nos dar um exemplo. Mas eu não vim aqui para falar dele, mas eu queria trazer como ilustração o quão é importante o corpo ter membros e que esses membros uns ajudam os outros. Ele mesmo sem ter os seus membros, ele é independente. Ele tem tudo adaptado na sua casa. Mas mesmo sem ter os seus membros inferiores e superiores, assim mesmo tendo independência, mas de vez em quando, ele precisa das pernas ou dos braços de alguém. Ou seja, ele precisa de outros membros que o ajudem na caminhada. Assim é nós na igreja, que eu estou tentando dizer. Nós precisamos uns dos outros. Nós temos problemas, temos lutas, temos dificuldades. Mas não podemos perder a esperança e não perder esta união. Onde nós possamos estar ajudando os outros. Agora há pouco aqui, fiquei sabendo que a Patrícia, né? Está passando mal, estava internada no UPA, no hospital, agora não sei, no UPA. É uma pessoa querida, preciosa em nosso meio. Já fiquei preocupado. Já é motivo do corpo, da igreja estar preocupado e já está sentindo a dor dessa irmã nesse momento. E o que nós podemos fazer? É estar orando em unidade pela saúde dessa irmã. Então, meus amados, a igreja, num corpo, todos os membros são imprescindíveis, todos os membros são importantes, eles são precisos, necessários. Por isso que Deus levanta homens e mulheres, e levanta com os dons. E o problema é que aqui em Corinto, o problema maior estava sendo por causa dos dons. Porque uns estavam se achando mais importante do que os outros.
Eu sempre lendo, o irmão Heraldo não está aqui hoje, mas ele sempre, eu lembro de algumas vezes que ele compartilhou conosco, no tempo da casa da irmã Cleonice, que eu estava falando, quando começamos a levantar as paredes, o irmão Heraldo, às vezes ia para lá, durante a semana, e ficava lá sozinho, trabalhando, fazendo a massa, levantando parede, e ele disse que muitas vezes ele ficou chateado, porque ele estava lá sozinho, trabalhando, e outros não estavam lá com ele. Ele disse que até que um dia ele entendeu, porque ele tem o dom de servir, e ele não conseguia entender que os outros não têm esse dom de servir, esse dom de misericórdia. Mas isso não impede que de vez em quando um ou outro vai lá ajudar. Como eu tive algumas vezes lá ajudando, o Írio, que não faz mais parte aqui, que hoje está numa outra igreja, é pastor numa outra igreja, também era pedreiro, de vez em quando ia lá ajudar, e outros que também iam ir lá ajudar. Mas ele sempre percebia e reparava e lamentava, era no momento que ele estava sozinho. E muitas vezes nós somos assim. Nós temos dificuldade de entender que cada um, dentro da igreja ou dentro do corpo, tem o seu lugar específico. E como Paulo vem tratando aqui, não adianta o dedo ou a mão dizer que não precisa do olho, porque um precisa do outro. Por exemplo, quando cai um cisco no teu olho, quem é o primeiro que vai lá visitar o teu olho? É o dedo, não é isso? Cai um cisco no olho, a primeira coisa que a gente faz já é levar a mão. Agora, se espetar o dedo, um espinho no dedo, quem é o primeiro que vai visitar o teu dedo? É o olho. Primeira coisa que você vai fazer, vai dar uma olhada. Não é assim? Então, vocês estão vendo, meus irmãos, no corpo, um precisa do outro. Não tem como as pernas falar para o resto, olha, vai corpo, o tronco, vai dar uma passeada que hoje eu vou ficar descansando. Porque um precisa do outro. Para o corpo se deslocar, ele vai precisar das pernas para conduzir. Então é isso que Paulo está tentando dizer aqui, que sendo que a igreja como um corpo, cada membro tem a sua importância. Mesmo aquele membro que parece esquisito, meio diferente dos outros, ele está no corpo para ser um instrumento e aperfeiçoamento para os demais. E como eu falei da irmã Cleonice, não é esquisita, né, irmã Cleonice? Mas é uma pessoa mais quieta, mais tranquila, mas para mim ela tem sido muito importante. Porque no corpo, todos os membros têm que funcionar. E como eu disse, a mão não vai dizer para o pé, eu não preciso de você. Ou aquele dedinho do pé, o que você está fazendo aí? Quando nós demos uma tropeçada, a gente vê a importância daquele dedinho lá. Que é para talvez nos alertar e dizer, olha, eu estou aqui, eu também faço parte do corpo. Eu também tenho importância nesse meio. Nós estamos ligados uns nos outros. E nós precisamos aprender a caminhar juntos. A cabeça, irmão, não é só responsável pelos pensamentos, por todo o movimento que os membros fazem. Pode ser um simples picar de olho até o andar, correr, subir, descer. Tudo nasce de uma ordem vindo da cabeça. Então, por mais que nós fazemos parte desse corpo, por mais que nós somos unidos, nós temos um cabeça. E toda a ordem deve partir da cabeça. Nós temos que obedecer aquele que é o cabeça, que é Cristo. E muitas vezes nós tentamos fazer as coisas sozinhos, por nós mesmos, não querendo pedir ajuda do irmão, não querendo pedir ajuda da outra parte do corpo, quem sabe de outro membro, e às vezes esquecendo que a cabeça é o que comanda. E aí nós quebramos a cara, nós sofremos, nós erramos, nós pecamos. E aí eu lembro daquele menininho, aquele garoto, tentando, com todas as forças possíveis, erguer uma pedra. Era uma pedra um pouco pesada. E ele fazia força, e o pai dele um pouco de longe observando. E ele fazendo força para tentar erguer aquela pedra e não conseguia. Já começou a ficar bravo, já começou a ficar com raiva, já começou a xingar aquela pedra. E o papai percebendo, de repente ele desistiu. O pai chegou perto do filho. Filho, você já usou todas as suas forças?
Já usei, sim, papai, já xingou aquela pedra de novo. O pai disse para ele, não, meu filho, você não usou todas as suas forças, porque você ainda não me pediu ajuda. Sabe, irmãos, muitas vezes as nossas forças estão no nosso irmão, do nosso lado, está no nosso vizinho, está aqui dentro da igreja, está no corpo. É um membro que às vezes está precisando que nós ajudemos, ou que nós estamos precisando da ajuda dele, mas nós não percebemos. E muitas vezes nós queremos resolver as coisas sozinhos, por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria vontade. E rejeitamos muitas vezes conselhos dos irmãos e das irmãs. Então precisa haver uma ligação perfeita dos membros com a cabeça e dos membros entre si, porque senão o corpo sofre, e é uma disfunção. E acaba acontecendo que todo o corpo vai sofrendo. Mas sabe, a verdadeira comunhão, ela acontece, não é quando nós ceamos, não é quando nós comemos junto. A verdadeira comunhão, ela acontece quando nós sentimos o prazer de fazer as coisas junto uns com os outros, no corpo de Cristo. E quando eu reconheço que eu preciso da ajuda deles, a comunhão começa a avançar. Então, muitas vezes nós confundimos a comunhão com a união, com reunião, com o estar junto. Mas a comunhão, ela acontece quando realmente eu começo a conviver, a despertar e a conviver junto do irmão, junto da irmã, quando eu estou pedindo ajuda para ele. Porque senão é apenas uma reunião ou uma confraternização. A comunhão, ela acontece quando eu me dou o trabalho de conhecer o meu próximo, de conhecer o meu irmão, de conhecer quem são os meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui fazendo parte desse corpo. Quem é você? Quem eu sou? E Paulo vem tratando de todo esse assunto. E a verdadeira comunhão, ela só acontece quando reconheço que preciso do outro membro do corpo de Cristo. Quando eu reconheço que eu estou precisando de ajuda, que eu preciso de alguém, que eu não consigo caminhar sozinho. Há situações em que nós nos sentimos até sozinhos, incapazes, e às vezes não conseguimos discernir a vontade de Deus. E tomamos decisões erradas nas nossas vidas, porque nós colocamos o eu, a minha vontade, mas eu esqueço que tem um corpo que caminha comigo, que pode me ajudar nas minhas decisões, orando comigo, me aconselhando, me mostrando um norte, um caminho a seguir. Mas quando eu tomo decisões por mim mesmo, que eu coloco a minha vontade e não deixo o corpo participar junto dessa vontade, eu acabo tomando decisões erradas e muitas vezes sofrendo e pagando as consequências, porque não deixo o corpo participar. E isso também muitas vezes acontece nas células que nós reunimos. Ali a comunhão é para acontecer. E a comunhão é para acontecer de que jeito? Não é para um só falar, mas é para todos poderem compartilhar. Um vai estar orando, outro vai estar louvando, outro vai estar compartilhando, mas o corpo vai estar em união, porque se tem um problema, todos vão estar orando junto por aquele corpo ou por aquele membro. Então, irmãos, nós temos muito a aprender com isso que Paulo está tratando aqui. Mas temos muito também a corrigir nas nossas vidas, daquilo que Paulo quer tratar e quer ensinar. Porque a divisão, ela só traz derrota, ela traz tristeza, ela traz o desânimo. E o pior, o afastamento de Jesus. O afastamento da salvação. Então Paulo vem tratando, irmãos, se há algum problema, orem uns com os outros. Isso a gente vai vendo no todo o decorrer da carta. Quando Paulo trata especialmente um pouquinho mais adiante a questão do amor, porque um dos problemas sérios dentro da igreja era a falta de amor. E aí trazia essa desunião, porque havia disputa de poder. Por isso Paulo logo adiante vem tratando a questão do amor,
podemos ter todos os dons, podemos ser membros diferentes, mas se nós não tivermos amor entre nós e amor uns pelos outros, é em vão. O nosso trabalho é em vão, a nossa reunião é em vão. Porque Paulo e Deus, Paulo através da carta, e Deus através de Paulo, está nos ensinando, irmão, você é importante aqui dentro. Você é importante porque Deus te levantou aqui, e Deus tem algo importante para fazer através de você e em você. Então não se sinta pequeno, desprezado, ou que você não tem importância, ou que você não sabe fazer nada, ou que você não tem nenhum dom. A partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pode ter certeza que você já recebe junto algum dom. Agora você precisa descobrir esse dom. Você precisa se colocar à disposição do Senhor para trabalhar esse dom. Porque no corpo, todo membro deve funcionar. O membro que não funciona, ele é um membro talvez sem utilidade. É um membro que não funciona de acordo com a cabeça, ele prejudica o corpo. E existe uma doença que movimenta uma parte do corpo sem que a cabeça está mandando. Mal de Parkinson. Isso é uma disfunção no corpo. Por quê? Porque está fazendo algo sozinho. A cabeça não está comandando, vai irmão, fica tremendo. Ao contrário, a cabeça talvez até está dizendo, pare de tremer, mas ele não consegue. Mal de Parkinson, mas faz parte do corpo. Mas um corpo que trabalha sem a ordem da cabeça, é uma disfunção no corpo. Então se eu cortar minha mão, colocar lá no canto, ela faz parte do corpo, mas ela é útil lá, separado? Não. Ela vai apodrecer e vai perder o seu sentido. Mas a partir do momento que eu trago para junto do corpo, permanece no corpo, ela tem utilidade. Ela é útil. Então, meus irmãos, todo corpo ou todo membro, ele deve funcionar. Não quero dizer com isso que todos têm que ser pregador, que todos têm que ser o líder de uma célula, ou que todos têm que ser professor na escolinha, ou que todos têm que fazer e compor aqui o louvor, não. Mas com certeza, eu e você temos algum dom que pode ser usado para o bem da igreja. E tem alguns que têm seus dons, mas têm deixado de lado, não têm usado. Mas Deus quer que você use esse dom, porque você faz parte do corpo, e você já descobriu qual o seu dom. Comece a orar, como diz aqui no final, busque com zelo, busque com amor, quais os dons, ou qual o dom que Deus te deu, para que você possa servir no corpo. Então, meus amados, teremos funções diferentes, mas fazemos parte do corpo. E Jesus, o Senhor, o cabeça, Ele quer que cada parte, cada membro faça parte desse corpo. E seja útil para o crescimento e para o engrandecimento desse corpo. Um último ponto. Num corpo, os membros se ajudam. Às vezes, irmãos, igreja amada, nós temos alguns membros que às vezes estão passando enfermidade, estão passando até necessidade, às vezes alimento, passando até fome. E muitas vezes nós não percebemos. Por quê? Porque nós não temos a convivência, porque nós não temos a união com esse membro que faz parte do corpo. E muitas vezes esse membro também que faz parte do corpo não tem a coragem de pedir socorro para os outros membros, dizer, me ajuda, eu estou passando necessidade, eu preciso de ajuda, para que o corpo possa se unir.
O que acontece é que algumas vezes tem aí o ministério da cesta básica. Para que é a cesta básica? É para ajudar algum membro do corpo que às vezes está passando uma necessidade. Agora eu falei da irmã Pati, da Patrícia, também é uma necessidade de que o corpo agora esteja orando pelo bem-estar dela, pela recuperação. Mas muitas vezes nós não sabemos disso. Às vezes as pessoas no nosso meio, no nosso lado dentro da igreja, com pensamento de morte, com pensamento de suicídio, que às vezes está ali conversando conosco, está sorrindo, mas não diz socorro, eu estou precisando. Ou às vezes ela até vem falar. Mas aí o que acontece, irmão, muitas vezes no corpo? Começa a disputa de saber quem está mais doente. Aí chega a pessoa, irmão, eu estou ruim, eu estou passando mal. Aí o irmão não entende o recado e diz, não, irmão, eu estou pior ainda. Eu estou com isso, eu estou com aquilo. E aí começa aquela disputa para ver quem está passando, quem está pior, quem está mais ruim. E aí isso não ajuda em nada. Eu lembrei agora que nós conversamos isso lá em casa, né, Joyce? Eu olhei para você e lembrei disso. Então essas coisas muitas vezes, a pessoa está pedindo socorro e nós não enxergamos. Assim como nós tivemos, né? Posso citar o que já compartilhei aqui, que era a nossa vizinha, lá onde nós moramos. E algumas vezes ela esteve lá em casa e a Elza estava conversando e acompanhando ela, mas não tinha tanto acesso quanto necessário para poder acompanhá-la mais de perto. E ela tinha pensamentos de morte, algumas vezes ela compartilhou isso com a Elza. Só que ela tentava falar isso para os seus pais, e os seus pais não estavam enxergando isso na vida daquela menina. Ela estava pedindo por socorro, e eles não estavam percebendo, e são da igreja. E era parte do corpo, mas não enxergaram. Tanto é que a menina realmente chegou ao suicídio. Se suicidou, tirou a própria vida. E os pais carregam essa culpa até hoje. O pai teve um choque quando a filha tirou a vida, que ele ficou mudo, ele não fala, até hoje ele não fala, já faz mais de um ano. Quanto tempo faz, Elza? Mas já faz mais de um ano, né? Que essa menina se suicidou e o pai até hoje ainda não fala, ele não consegue falar, com o trauma e o choque que ele teve. E ele se culpa. Inclusive ele depois começou com esses pensamentos de tirar a própria vida também. E muitas vezes ele saía e daí a esposa ficava preocupada com aquele corpo que estava sofrendo, ou com aquele membro do corpo que estava sofrendo, que estava pensando em morte, em suicídio. Então os membros precisam se ajudar uns aos outros. Um precisa do outro. Eu preciso de vocês, igreja, e vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Não é aquela musiquinha que nós cantamos? Eu preciso de você, você precisa de mim. E Cristo é o cabeça. É aquele que comanda, porque sem a cabeça o corpo fica desnorteado e vai à falência e vai à morte. Então nós temos que ter essa consciência de que nós somos membros desse corpo de Cristo. E eu e você, cada um tem parte importante dentro desse corpo. Eu não sei o que você está passando na sua casa, na sua vida, ou quem sabe aqui dentro você ainda tem alguma coisa contra alguém que faz parte desse corpo, quem sabe um membro ainda tem alguma coisa contra outro. Hoje é a oportunidade talvez de você chegar nessa pessoa e conversar com ela. Porque corpo dividido é corpo derrotado, ou membro dividido é membro derrotado. Dá brecha para que as forças do mal venham para te derrotar. E a palavra é clara, que a nossa luta, o nosso inimigo, não é carne e sangue, mas são forças espirituais do mal que nós não enxergamos. Mas estão aí tentando nos derrotar, tentando nos destruir, tentando destruir nossa vida, nossa casa, nosso lar, nossa família, nossa igreja. Meus irmãos, para terminar, os crentes, para que se unam, é preciso que se amem.
Para que se amem, é preciso que se conheçam. Para que se conheçam, é preciso que vão ao encontro um do outro. Porque senão, nós somos apenas conhecidos de vista. E tem muitos de vocês aqui que eu conheço só de vista. Alguns de vocês eu não sei nem onde moram. E tem alguns de vocês que nem sabem onde eu moro. Eu sei que tem uma boa parte aí que sabe onde eu moro. E tem uma boa parte que eu sei onde vocês moram. Mas tem uma outra parte que eu não visitei e que também não me visitaram. Então nós nos conhecemos? Não, nós nos vimos. Por isso eu perguntei antes, quem conhece fulano? Quem sabe quem é fulano? Você sabe quem é fulano, mas você realmente conhece quem é? Vocês conhecem quem é a Josi? Conhecem quem é a Cleonice? Conhecem quem é o Igor? Aqueles nomes que eu citei antes? Não, a gente sabe quem é de vista. Vocês conhecem alguém da mídia aí, o Neymar, jogador de futebol? Todo mundo conhece, mas conhece mesmo? Ou só sabe quem é? O conhecimento é comunhão, é conviver, é estar junto. E é isso que Paulo está tratando. Essa união, essa convivência, o estar junto como igreja. Nos momentos também de compartilhar, lá na célula, de você estar junto, fazendo parte desse grupo, e lá está aprendendo, lá está compartilhando, lá você está crescendo, lá você pode também dividir os seus problemas, para que possam estar orando junto com você, e se for preciso, vai levar para outros líderes, para que possam estar orando e te ajudando nesta caminhada. Isso é o corpo, e isso são membros. Nós precisamos entender isso, que nós não somos sozinhos, que um membro sozinho, ele não sobrevive. Um membro que diz que não precisa do corpo, ele realmente está condenado à morte. Um membro que diz que não precisa da igreja, ele está enganado. Porque mais dia ou menos dia, ele vai esfriando, ele vai se afastando, e quando menos perceber, ele já está de volta no mundo. Então, meus amados, nós precisamos, como igreja, e como corpo e como membros, nos conhecermos melhor uns aos outros. Eu estou convencido que Deus preparou coisas boas para a nossa igreja, mas perderemos as bênçãos se não tivermos unido, com certeza. Outro dia a pastora Daline falou aqui, grandes coisas estão para acontecer, grandes coisas Deus tem para a nossa igreja, mas se não tiver união, nós deixamos de receber as bênçãos. Nós precisamos caminhar junto, na mesma direção, no mesmo rumo, como corpo e como membros, fazendo parte desse corpo, e nesse corpo sabendo que o cabeça é Cristo, é aquele que nos conduz. E se nós nos desligarmos, é como Jesus dá o exemplo daquela videira. O ramo que não dá fruto, que é cortado, que é jogado fora, ele vai para a fogueira, ele é queimado. Então nós temos que ser útil como membros do corpo. Cada um tem a sua importância. Nós precisamos ter consciência disso, que Deus quer me usar e usar você como membro do corpo. Às vezes num conselho, numa palavra amiga, num abraço. Como na célula essa semana, quinta-feira, lancei lá o desafio para que pudéssemos estar abraçando quem é pai, os filhos, ou esposa com o marido, ou os filhos com os pais, mas fizesse essa prática, essa semana, de abraçar, e não só abraçar, mas falar também no olho, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Foi bom isso lá em casa, Joyce? Eu te amo, viu, minha filha? Te amo, meu filho Tiago, minha esposa Elza. Só estou confirmando aquilo que eu já falei lá em casa, Mas é tão bom esses momentos. Abracei meus netos, não estão sempre lá por casa. Abracei meus netos, olhei no olho dele e disse, eu te amo. Aquele sorriso lindo dos netos, eu também te amo, vovô. Sabe, gente, parece uma coisa simples, mas é importante. E como é importante um abraço. Eu mostrei para a Elza, eu estava olhando um vídeo de crianças. E uma criança, veio a outra pequenininha, duas crianças, imagino ali de uns 3, 4 anos de idade.
Aí a criança estava com saudade da outra, não sei se era parente ou o quê, porque o vídeo não mostra o que é. Só mostra que uma criança está escondidinha lá com o pai, tapa o olho da criança, e a outra criança, a menininha, vem correndo ao encontro. O menino vem correndo ao encontro da menina. Quando chega pertinho, o pai tira a mão dos olhos da menina. Aquela menininha fica num sorriso, vai correndo e abraça aquela outra criança e começa a chorar e dizendo que saudade. Gente, uma criança de provavelmente, aparentemente, uns 4 anos de idade, já sabe a importância de um abraço. Isso é comunhão, isso é união, isso é o estar junto. Às vezes um simples abraço já ajuda. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando a gente tem uma criança saudável no nosso meio, né, brincando, correndo, nos alegrando. E onde o corpo pode entender que ela faz parte dessa igreja, ela faz parte desse corpo. E ela tem a sua importância aqui no nosso meio. Hoje ela é uma criança, amanhã vai ser uma adulta. Deginane, né, Deginane? Era uma criança quando começou conosco. Se eu falar o tempo, né, vou dedurar a sua idade, né? Mas como nós já estamos em Três Lagoas 30 e poucos anos, deixa quieto essa parte. A Deginane era uma criança, a Elza usava ela para ajudar a cuidar na escolinha. Hoje ela é um membro que ajuda também na escolinha. Era a nossa presidente, então tem as suas funções importantes como membro do corpo. Então, meus irmãos, para finalizar, se você está unido, só quando está reunido, essa união não é verdadeira. É bola de barro, é pedra e folha no freezer, que vem o calor e separa tudo. Então, uma diferença entre reunião e união. Reunião, ela pode acabar logo, mas a união é para permanecer. Sendo crentes em Jesus, você se tornou um membro da igreja, do corpo. Você pode ficar de lado, você não pode ficar de lado, isolado, no seu canto, afastado de tudo da igreja e de todos. Você é imprescindível. Como membro da igreja, você deve funcionar, pois funcione de acordo com o seu chamado, funcione em conformidade com o que Deus te capacitou. Não fique sem funcionar. Como membro da igreja, ajude as outras pessoas, ou seu outro membro, a crescer e ajudar outras pessoas. E finalizando, eu li numa pregação, num comentário de um pastor, ele não era, eu acho que ele era um pastor, eu não tenho certeza agora. Ele disse assim que muitas vezes ele ouviu e ouve também muitas vezes o apelo de alguns para os membros e dizendo: olha, você precisa, a igreja precisa de você. Venha, temos algo para você. Mas ele se deu conta de que, na verdade, é ele que precisa da igreja e não a igreja que precisa dele. Porque ali na igreja, em comunhão com os irmãos, é onde ele cresce, é onde ele amadurece, é onde ele aprende da palavra, é onde ele desenvolve o seu caráter. É ali na igreja. Então, nós é que precisamos da igreja e não a igreja que precisa de nós. Nós temos que entender isso. E o cabeça está ligado a esse corpo. E esse corpo está ligado aos membros. Então, amados, eu não quero me estender mais. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos entender de que nós somos importantes, fazendo parte desse corpo. Amém? Por favor, vamos colocar em